Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma aula, né? Então, agora a gente já tem as funcionalidades básicas aqui, então já consegue fazer uma soma, já consegue limpar aqui o nosso visor. E aqui eu tô com uma colinha, deixa eu até pegar aqui, de algumas regras que a gente vai implementar. Então, aqui, separei aqui 9, né? Mas daria para colocar bem mais. Deve remover o último dígito. Isso daqui a gente já fez. Então, eu vou colocar aqui um okzinho. Depois de um operador, não pode ter um outro operador. Tipo, fazer dessa forma assim, né? Então, colocar, sei lá, 5 mais vezes. Daqui não pode. Então, como que a gente vai fazer essa lógica aqui e as demais também, né? A gente vai fazer uma lógica aqui que eu vou capturar o primeiro ali, quer dizer, o último dígito que teve. Então, aqui eu já vou até colocar assim, ó. Vou colocar const, o último dígito, aqui o Copilot já está sugerindo para a gente. Então, esse cara aqui vai ser nosso último dígito. E a partir dele, a gente vai conseguir fazer algumas validações. Então, por exemplo, depois de um operador, não pode ter outro operador. Então, se o nosso último dígito for um operador, eu tenho que bloquear quando a pessoa colocar em um operador novamente, certo? Então, aqui, só para a gente saber o que é aqui. Então, se, deixa eu colocar bem aqui abaixo, aqui, se, o nosso último dígito, só que aqui eu vou ter que verificar se o último dígito é operador, certo? Então eu vou colocar aqui const, último dígito, aqui ó, último dígito é operador. Então a gente vai ter todos os operadores que a gente tem aqui no nosso, remover aqui. Então a gente tem um array aqui com os nossos operadores. E caso o nosso dígito esteja aqui, quer dizer que ele é um operador, certo? Então aqui, se ele for um operador, a gente vai colocar um outro if aqui. Que a gente tem que verificar? Se o último dígito for um operador e o próximo dígito também for um operador, a gente não pode deixar ele prosseguir, né? Pra, tipo, aqui ó, o último dígito era o mais e o próximo dígito era o vezes, era o x. Então aqui a gente tem que barrar isso. Então eu também vou ter que fazer uma lógica aqui para verificar se o próximo dígito é um operador. Então eu vou colocar aqui const próximo dígito é operador. Vai seguir a mesma lógica daqui. Atentem, né? É uma repetição de código. Então a gente está repetindo a mesma lógica, só está alterando o valor. Presta atenção nisso, que depois a gente vai ter que fazer uma melhoria aqui. Então, beleza. Se, né, o próximo dígito também for um operador, por hora, eu vou colocar um log aqui falando que não pode. Beleza. Vou reiniciar aqui a nossa aplicação. Então, 1 mais vezes. Então, aqui, ó, ele já apareceu não pode. Só que em vez de dar um console log, né, a gente só vai retornar, a gente vai quebrar aqui. Se ele cair aqui, ele não vai dar procedimento em nenhuma das próximas validações. Então, aqui, ó, pau, return, por causa que eu não quero que tudo isso aqui acabe executando, né? Então, beleza. Eu vou limpar aqui. Então, 5 mais e vezes, percebe que eu clico aqui, ó, ele já não tá mais deixando. Beleza, então esse daqui já foi. Vou colocar até um ok. Depois de abrir parênteses, não pode ter operador. Não ter operador e nem ponto, né? Então, por exemplo, colocar 6 mais um parêntese, sei lá, dividido por 4, assim, né? Isso daqui não pode também. Então, vai seguir a mesma lógica aqui. Eu vou colocar aqui, verificando se o último dígito é um parêntese, né? Então, aqui, ó, verificando se o último dígito é um parêntese. Se for um parêntese, então, if, último dígito é parêntese. E se o próximo dígito, vamos aqui mesmo? Se o próximo dígito é um operador. Beleza, então aqui, ó, percebam que está sendo a mesma lógica, né? A gente está terceira vez repetindo essa mesma lógica. Mas beleza. Se o próximo dígito for um operador ou
for uma vírgula, né, por causa aqui tá falando se é um operador ou vírgula, aqui, né? A gente também não quer que aconteça nada daqui pra frente, né? Então, se a gente tentar reproduzir o mesmo cenário, 8 mais, aqui um parêntese, aqui ó, ele já não deixa, ele também não deixa a vírgula, certo? Então aqui já foi mais um cenáriozinho. Ok, já foi mais um cenário. O primeiro dígito não pode ser um operador. Então, tipo, colocar aqui deixa eu pensar. O primeiro dígito é essa barra aqui, né? Aí vai dar ruim. A gente vai ter que fazer a mesma lógica, só que agora a lógica vai ser um pouquinho diferente. Por causa que a gente espera que não tenha um último dígito, né? Que o último dígito ele não deve ser nada. Por causa que não tem nada escrito. Então, antes de colocar aqui o último dígito, eu vou verificar se a nossa equação está vazia. Se ela está vazia, quer dizer que não tem nada dentro dela ainda e o próximo dígito vai ser o primeiro, certo? Então tá, a nossa equação está vazia. E o próximo dígito é um operador também? Percebam aqui, mais uma vez, essa repetição de código, né? Mais pra frente a gente vai fazer uma refatoraçãozinha. Então tá, se for próximo dígito é o operador, a gente dá um return e já era. Então aqui ó, a gente não deixa colocar como primeiro dígito como operador. Perfeito, então aqui ó, aqui tem essas regras, né? Tem mais regras do que isso aqui, daria para colocar diversas, né? Bem mais, mas eu separei algumas aqui e fazer 3 para vocês entenderem mais ou menos que funciona essa lógica, né? E o restante aqui eu vou deixar como lição de casa, né? Digamos assim, para que vocês pratiquem também e vá treinando essa parte de lógica, beleza? Mas a lógica em si seria mais ou menos a mesma. A gente verifica qual que é o último dígito, qual que é o próximo dígito e faz a validação. Eu só quero que vocês aqui percebam que está tendo essa repetição de código, essa repetição de lógica. Então aqui ó, a gente está verificando 3 vezes se é um operador e também está verificando uma vez aqui se é um parênteses, que a lógica também segue a mesma, né? Então a gente vai dar uma refatorada bem bacana nisso daqui na próxima aula.